Oi, gente, bom dia! Vamos começar mais uma live de estudo dos Segredos da Mente Milionária. Nós estamos quase finalizando o livro e a live vai ficar salva para vocês assistirem depois. Então, enquanto as pessoas não entram, né? A gente está estudando esse livro aqui. Bom dia! Só esperar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar, né? E a gente hoje vai continuar, e na semana que vem a gente finaliza esse livro. Estamos quase finalizando, mas tem muito conteúdo bom ainda, tá bom? Então, olha, na semana passada, lembra o que a gente falou? A gente falou sobre, quer ver? Deixa eu falar pra vocês, pra gente lembrar. A questão de não criticar o que a gente deseja, né, de a gente abençoar aquilo que a gente quer, porque às vezes a gente critica sem nem saber o porquê que a gente está criticando. Então, hoje, nós vamos trazer um pouquinho, deixa eu só pôr aqui na página correta, bom dia. A gente vai trazer um pouquinho, né, continuar com a diferença, semana que vem a gente termina. Bora lá, então? Vamos começar enquanto as pessoas estão entrando, depois eu volto e explico se tiver alguma dúvida. Então, olha, gente, continuando. Existem, né, diferença entre as pessoas, que não têm dificuldade financeira e as pessoas que têm dificuldade financeira. Existe uma grande diferença na forma como a gente é remunerado, na forma como a gente ganha pelo nosso trabalho. Vocês já pararam para pensar qual é a forma que as pessoas que não têm dificuldade financeira recebem? Se elas recebem com salário fixo ou se elas recebem por comissão, por renda, por trabalho, por resultados? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é a forma que as pessoas que não têm dificuldade financeira recebem? Esperar aqui um pouquinho, as pessoas entrar. Que eu acho que pode estar travando. Bom dia. Eu achei que estava travando aqui a minha internet. Então vamos continuar. Enquanto as pessoas não entram, né? Eu estava aqui falando de mais uma diferença e eu fiz a pergunta, né? Se vocês já pararam para pensar como que as pessoas, né, que não têm dificuldade financeira, como que elas recebem? Se elas recebem por um salário fixo ou se elas recebem por um salário variável, né? Sem ter renda fixa. Como é que são? Já parou para pensar nisso? Obrigada. Deu notícia que não travou. Então tá, então vamos continuar. Então, ele coloca que uma das diferenças entre as pessoas são que umas preferem ser remuneradas pelo seu resultado e a outra prefere ser remunerada pelo tempo, né, que elas gastam. Então, a gente entra naquela velha discussão, salário fixo ou uma renda variável. Por que será que eles trabalham com renda variável, né? Por que será que eles têm essa forma de ganho e não por salário? Porque provavelmente eles ganham mais pelo seu trabalho, né? Porque tem a ver com o valor que ele está colocando e não só com o tempo. O tempo é limitado, gente. A gente tem um tempo limite aqui de trabalho. Quando eu coloco um valor nesse tempo, eu só posso chegar até aqui. Quando eu não coloco, né, quando eu não trabalho com o tempo, eu consigo ter uma renda maior. Então, ele coloca que a gente precisa prestar atenção se a gente está no salário fixo ou numa renda, né? Numa renda de autônomos, né? Se a gente é dono do nosso próprio negócio, como é que a gente lida com o nosso trabalho, se a gente vende a hora dele ou se a gente vende o resultado dele. E aí é interessante que, ao estudar o livro, ele fala assim, que os nossos pais viram pra gente, né, se a gente quer empreender, se a gente quer ser dono do nosso próprio negócio, ser nosso próprio chefe, eles pegam e falam assim, que dia que você vai arrumar um emprego de verdade?
Porque na cabeça, né, da nossa sociedade, na cabeça dos nossos pais que querem a nossa segurança financeira, eles colocam que o emprego de verdade é quando você tem um salário, quando você tem os benefícios, quando você tem uma carteira assinada, uma empresa tá te pagando. Isso é um emprego de verdade. Não ter isso não é um emprego de verdade. Então, é normal as pessoas acreditarem que você ter um emprego de verdade é o salário fixo, é ser CLT. Então, quando a gente escolhe começar nossa vida, né, trabalhar de uma forma autônoma, de acordo com o que a gente quer, na área que a gente quer, fazendo o que a gente quer, no horário que a gente quer, as pessoas olham pra gente e falam assim, tá doido. Quem já sofreu isso? De escolher uma área para trabalhar e as pessoas acreditarem que isso não é um emprego de verdade, que não vai pra frente, que não vai dar certo. Quem já sofreu isso? Eu sofri porque eu escolhi ser profissional da saúde, psicóloga, né? Mas o fato de ser renda variável não, porque meus pais são comerciantes. Se bem que, parei pra pensar, eles eram concursados também, funcionário público. Então eu formei, minha mãe pagou, assim, vai estudar para concurso, porque é isso que é o certo, que você vai ter um salário ali seguro para você e não, você não vai ficar ali, né, no variável, vai ser muito incerto, vai ter muito problema. Psicologia não dá dinheiro, acho que outras áreas também não dão dinheiro, né, Josane? Quando a gente fala que a gente quer ser essa outra área. E por muito tempo eu acreditava que não dava mesmo, sabe? Que era hobby, que eu não dava moral, levava a sério, né? Estar na psicologia, ter um trabalho de profissional autônomo, porque eu via que o certo era ter ou um salário fixo ou ser um concursado. Essa era a melhor das opções. Mas eu nunca gostei de pensar em ser concursada. Até dei uma estudada, mas desisti rapidinho. Porque eu falava assim, gente, eu começava a fazer continha na minha cabeça. E isso é uma coisa minha, que eu já vou entrar com vocês, se vocês fazem continhas na cabeça de vocês. Eu fazia uma continhas assim de valores que um dia eu poderia receber, e eu receberia muito mais do que estar no concurso trabalhando com uma área que eu não gostava. Eu acredito que seria que eu não gostava, porque a gente não tinha muita vaga para psicologia e na área que eu gostava, menos ainda. Então eu vi uma insatisfação atrelada a uma segurança financeira. Aquilo não me fazia bem. Então eu nem fui para essa área. Mas quantas pessoas não vão trabalhar num concurso ou não vão trabalhar com uma área que não gostam pela segurança financeira? E tudo bem, né? A gente precisa ter essa segurança, sim. A gente precisa ter um rendimento, sim. E é normal, a gente é ensinado que isso é o certo. Só que hoje eu quero fazer uma reflexão diferente com vocês. Será que é o certo mesmo para você? Será que você não pode ter uma vida melhor, né? Um reconhecimento do seu trabalho melhor se você se dedicar àquilo que você gosta? Então eu acredito que quem está aqui até agora trabalha com o que gosta. Certo? Tem alguém aqui que está insatisfeito no trabalho, que trabalha com o que não gosta por causa de dinheiro, né? Da segurança financeira? Se tiver e quiser comentar pra gente, pode dar notícia, tá bom? Então, o salário fixo, ele dá duas coisas pra gente. Ele dá mais segurança, mas menos retorno. Igual eu tinha falado, porque o tempo dele é limitado e o valor do tempo não sou eu que falo. Não sou eu que falo para o concurso, para o ministério, qual é o valor do meu tempo. Ou não sou eu que falo para o meu patrão qual que é o valor da minha hora, o valor do meu mês. Não, é ele que fala. Tem os sindicatos? Tem, mas aquilo ali é muito, na minha percepção, muito pequeno, né? De negociação. Não descobriu o que gosta ainda. A gente vamos caminhando, Jéssica, faz parte da vida e aos poucos a gente vai descobrindo o que a gente gosta e como que a gente se sente, né, nesse lugar. Não se cobre tanto, vai buscando sempre investigar quais são suas habilidades, quais são as suas dificuldades, o que você gostaria de fazer, né?
Então teve uma frase que eu li que falava assim: o que você faria de graça? Provavelmente é isso que você gostaria de fazer, de trabalhar. Mas é importante a gente reconhecer essas influências da sociedade, dos nossos pais, né? Da gente ter esse salário fixo, da gente ter uma remuneração certinha todo mês, independente se você tá feliz ou não nessa área. E aí, quando eu falo, né, do mais segurança e menos retorno financeiro no salário fixo, eu trago essa questão da sociedade, que é normal, né, a gente trabalhar dessa forma. É esperado que a gente trabalhe dessa forma. E também trago outra questão, que pode ser que tenha muita insegurança. Muita insegurança consigo, sabe? Muita insegurança se vai dar conta, insegurança se vai dar certo, se é isso mesmo. Será que eu tô fazendo um bom trabalho? Será que eu não tô fazendo um bom trabalho? Então, uma insegurança interna que reflete numa insegurança externa, sabe? E aí eu acho interessante que o autor ele fala assim, olha, não põe a culpa nos seus pais não, porque os pais são naturalmente protetores e não gostam de ver os filhos se arriscando por aí não. Então eles vão querer, minha mãe vai querer que eu faça um concurso público mesmo, porque ela quer eu feliz e segura, né? E eu quero eu ser feliz e segura, mas na área que eu quero, do jeito que eu quero, na quantidade de horas que eu quero. Então eu vim para psicologia e isso foi um bambambam na minha família. Mas é isso, estamos aqui, estamos firme. E hoje eu me sinto segura estando nesse lugar. Eu me sinto bem, eu me sinto com as minhas finanças controladas, eu alcanço o que eu desejo, eu cumpro os meus sonhos, as minhas viagens que eu planejo. Então, mesmo estando num lugar de profissional autônomo, mesmo estando num lugar que não dá dinheiro, a gente faz o quê? Dá certo. Mas para isso tem que olhar, tem que entender, né? O que você gosta, quais são suas habilidades, por que você tá nisso, porque aí você se compromete. E quando você se compromete com o trabalho, ele dá o retorno, né? Então, a segurança do contra-cheque, ela tem um preço. O preço de não ganhar pelo que você merece. Então, traz essa segurança, mas talvez você tá ganhando muito menos do que você merecesse, né? Se você estivesse trabalhando para si, trabalhando com os resultados em vez pelo tempo. Então, as pessoas bem-sucedidas financeiramente, elas não têm garantias fixas. Ela não tem garantia de quanto que ela vai ganhar. Ela vive com o resultado do seu trabalho, com o resultado do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua ação, né? Elas acreditam que conseguem e que irão desempenhar um bom trabalho. Não estabelecem teto de ganhos. Então, quando a gente tem um salário fixo, quando a gente tem uma CLT, quando a gente é CLT ou quando a gente é concursado, a gente tem um teto. Às vezes tem uma gratificação, às vezes tem um bônus da empresa, mas tem um teto, né? Igual eu disse, porque não é você que coloca esse valor, é um valor que vem de fora. E aí, será que esse valor é o valor que você merece? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Se sim, tudo certo. Não, gosto de ser dessa forma, gosto de trabalhar desse jeito, não tem problema. Mas se você sente incomodado em ir trabalhar, fazer uma coisa que você não gosta, ou então acha que o que você está ganhando é inferior ao que você deveria ganhar, porque o seu valor, a sua produção é maior, então você tem que olhar para isso, né? A segurança financeira do seu salário em relação à sua insegurança interna. Porque tem que ter muita força, né? Quem é autônomo que sabe, de continuar trabalhando para ter certeza que no mês que vem vai ter essa renda, né? E aí ele coloca que você jamais ficará rico trabalhando em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão então que lhe pague porcentagem, ou então que trabalhe por conta própria, né? Que você preste serviço à empresa. E ao prestar serviço, você pode às vezes contratar gente para te ajudar e você prestar mais serviços e dar consultoria, enfim. Começa a ampliar que existem outras formas de você ter um valor que você merece do seu trabalho, sem ser pelo um salário fixo. Fez sentido para vocês isso, gente, de pensar que o salário fixo ele traz essa segurança financeira, mas ele não necessariamente traz o que você merece? Alguém já parou para pensar que o seu valor é maior do que você recebe no seu contra-cheque? Ou o contrário, né?
que você não tá recebendo por estar numa área que você tem que se virar sozinha no mercado, porque você não tem uma empresa de jurídico, você não tem uma empresa de marketing, você não tem uma empresa não, uma área, né? Então você tem que se virar sozinho e isso também traz uma insegurança, né? É a faca de dois gumes. E aí a gente tem que escolher em qual dessas a gente fica mais confortável, em qual dessas faz mais sentido pra gente. Se faz sentido eu continuar recebendo um valor fixo, eu continuar recebendo, né, um salário fixo, e eu estou tranquila com isso, acho que esse é o valor mesmo que eu mereço, que tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou programar o resto da minha vida de acordo com isso daqui, beleza. Mas se por acaso você fica incomodado, fica chateado em ter que trabalhar com algo que você não gosta, que você vai na segunda-feira xingando, sabe? E aí recebe esse valor, eu acho que talvez nem aproveita direito, tanto que poderia aproveitar esse retorno do seu trabalho. Então é identificar se tá bem do jeito que tá ou se não tá. Porque eu bato nessa tecla porque eu já trabalhei com o que eu não gosto e como era ruim eu acordar na segunda-feira xingando a semana. Sabe? Tipo, meu Deus, eu não quero ir, que raiva de ficar estressada. Mas eu tava ali pela segurança financeira. Porque eu acreditava, como a Josane falou, que a psicologia não dava dinheiro. Então eu tinha que ter outro lugar para ganhar dinheiro. E esse lugar, eu não gostava de trabalhar lá, mas eu estava lá, porque eu precisava do dinheiro. E aí quando eu começo a trocar, quando eu começo a acreditar em mim, acreditar no meu trabalho, acreditar no meu conhecimento, e eu começo a dedicar o meu tempo, a minha energia, a comprometer com esse lugar que é o lugar da psicologia, eu começo a receber por isso. Então eu dobro o valor que eu ganhava no fixo aqui na psicologia. Mas eu precisei, assim, um pedacinho de coragem e de bastante cuidado também, porque eu não fui a louca que larguei o emprego fixo e entrei de cara na ser autônoma. Não, eu fui dando passinho por passinho. Passinho, sabe? Macaco, não desgruda desse galho enquanto não pegar esse. Então, durante 5 anos, eu fui dando passinhos para sair do fixo e vim para um lugar que eu via que era o lugar que eu gostava e outra, que poderia me render muito mais, né? Só que isso foi difícil, foi dolorido e assim, eu entendo que muitas pessoas podem passar pela mesma situação de não estar satisfeita no fixo, mas também às vezes não ter coragem, se sentir incapaz, inseguro, né? Uma crença muito grande de que o certo é aqui e não lá. Então identifica se isso tá positivo para você, se tá bem, tá tranquilo ou se não. Se não tiver, gente, procura ajuda. Procura falar mais sobre isso, procura identificar o que você pode fazer para você não ter que ir trabalhar, né? Esse trabalho negativo, mas você ir fazer o que você gosta, fazer com compromisso, fazer com dedicação, e isso tem um retorno, sabe? Com certeza tem um retorno. Então é engraçado, eu vejo que os meus recebimentos na psicologia, eles começaram a crescer, né? Quando eu larguei mais a fábrica, que era o lugar onde eu trabalhava. Quando eu larguei mais a fábrica, tipo, eu diminuí a minha carga horária o máximo que eu pude, aí eu comecei a ganhar aqui na psicologia. Por quê? A minha energia estava nisso, o meu comprometimento estava nisso, eu pensava nisso. Enquanto eu me dividia na fábrica, né, a semana, eu ia para um, ia para o outro, eu ficava preocupada com a fábrica, eu ficava estressada, eu ficava nervosa. Então a coisa não funcionava, não fluía. Então identificar a área que você gosta, quais são suas habilidades e trabalhar com ela. Isso provavelmente vai te dar um retorno maior, porque é você quem põe o seu valor. Então ontem eu postei um vídeo, não sei se vocês viram, né, de merecimento, de você não ter essa sensação de merecimento. Não adianta você fazer 1000 cursos, não adianta você se especializar e na hora de receber você acha que você não merece. E teve uma pessoa que falou assim, eu tenho medo do valor que eu mereço ser abusivo. Eu falei assim, se é um valor que você merece, então não é abusivo, sabe? E é a gente que define o nosso valor, a gente que define se esse valor está sendo coerente com o que eu estou entregando ou não.
E o problema da gente ter esse salário fixo é que não somos nós quem definimos, é o outro, né? Mas tudo bem se você tiver tranquilo com o seu salário fixo no trabalho que você gosta, ótimo, né? Eu acho que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se você não tiver tranquila, se você não tiver feliz no lugar que você está, busque identificar, busque mudar, busque crescer, né? Temos muito profissionais, eu trabalho com isso, também trabalho com orientação de carreira, que podem te ajudar e assim, entender onde que tá travado, sabe? O meu travado era mais do que na segurança do valor, era na questão da família, era um lugar que eu acreditava que eu tinha que estar para pertencer à minha família. E hoje eu vejo que não, eu pertenço muito mais estando fora, porque eles me ligam muito mais, vem almoçar, vamos ali no churrasquinho, do que quando eu estava dentro da empresa trabalhando com eles e com muitas brigas, porque eu estava insatisfeita, então aquilo me deixava muito agitada, né? Então, cada um tem a sua ligação, o sentido de você estar naquele lugar, o sentido de permanecer no lugar por mais que ele seja difícil, dolorido, sabe? Então tentar entender o porquê que você se mantém nesse lugar de trabalho, que você está insatisfeito e achando que está ganhando pouco, e aí buscar resolver, tá? Então, beleza, essa foi mais uma diferença que o autor coloca entre as pessoas que têm facilidade, né, que não têm dificuldade financeira, e as pessoas que têm dificuldade financeira. A outra diferença é uma outra coisa que todo mundo, por um pouco pensa. E aí eu quero que vocês me respondam aqui, antes de eu falar qual que é a diferença. O que vocês preferem? Vocês preferem ter uma carreira de sucesso ou ficar mais com a família? 1, carreira de sucesso. 2, ficar mais com a família. Então, só coloca aí pra mim dar uma notícia. Se vocês preferem ter uma carreira de sucesso, 1, ou ficar mais com a sua família. Ou então você ter um extrato cheio, 1, ou uma vida cheia de propósitos, que seria o 2. Trabalhar com o que você ama ou ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro seria nesse 1 que eu tô falando, e o trabalhar com o que você ama seria o 2. Então, a Viviane falou que é 2, que é essa parte da família, né? A Jéssica, 2, a Bruna, 2. O Fernando falou que é família, que também é o 2. Muita gente vai colocar o 2. E pode ser que tenha gente que coloque 1, não tem problema nenhum. E aí eu vou te dizer, sabe qual que é a resposta correta? Ambos. Eu quero ter uma carreira de sucesso e ter tempo para minha família. Eu quero ter um extrato cheio e ter uma vida cheia de propósito. Eu quero trabalhar com o que eu amo e ganhar dinheiro. A gente está acostumada a pensar, gente, que a gente não pode ter os dois, que a gente pode ter um ou outro, sabe? Que os dois não funcionam. E a gente está errado. Por quê? Quem foi que disse que para eu ter um extrato cheio, eu não posso trabalhar com propósito? Eu não posso ter uma vida cheia de sentido? A gente acha que pode um ou outro, dinheiro ou amor, dinheiro ou família. E não, a gente pode ter os dois, dinheiro e família, dinheiro e amor, né? E um cresce pro outro, porque se eu tô satisfeita no meu relacionamento, se eu tô feliz com a minha família, eu vou trabalhar bem disposta, eu vou trabalhar com mais energia. E se eu estou recebendo um valor que me deixa bem, que me deixa tranquilo, eu chego em casa e eu vou aproveitar minha família sem preocupação, sem estresse, sem nervosismo, sem descontar neles a raiva do dia a dia. Então, um, na verdade, faz o outro crescer. Vamos tirar isso da cabeça que a gente não pode ter as duas coisas. A gente pode e a gente deve ter as duas coisas. Então, sempre que você pensar uma coisa ou outra, tente parar para refletir. Como eu posso ter as duas? Como eu posso ir para aquele lugar e comprar tal coisa? Como que eu posso estudar e ao mesmo tempo me divertir? Como eu posso fazer as duas coisas? E não só uma, tá? Então, eu vou dar um exemplo. E isso é uma coisa minha. Então, esse capítulo que eu li, eu me senti muito confirmada. Porque nos outros eu tinha apanhado, né? De perceber várias coisas que eu fazia.
Mas esse eu me senti muito confirmada, porque eu sempre fui a menina do custo-benefício. Eu quero ter os dois. Eu quero ter o melhor serviço, o que der, né, claro. E o custo-benefício maior também. Então eu sempre fui de pesquisar. Aí, deixa eu só ver o que a Bruna tinha falado que eu esqueci. A Bruna tinha comentado aqui do merecimento. Que bom, Bruna. Faz muita diferença mesmo. Quando a gente merece, quando a gente sente que eu tô recebendo o que eu mereço, eu aceito receber. Se eu sinto que eu não mereço por aquilo, o que eu faço? Não recebo, e aí o dinheiro vai embora, né? Mas voltando ao exemplo de ter ambos, né? Eu posso ter duas coisas no universo. Eu não preciso ter uma só coisa, ou dinheiro, ou amor, ou enfim. É esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, tá? E aí, o exemplo, na minha formatura, a gente estava formando, e eu participava da comissão de formatura. E a gente chegou na empresa de formatura, gente, e eles pegaram e mostraram pra gente que a nossa igreja do culto seria na Matriz, ali na 10, quem é de Goiânia sabe, é uma igreja grande, antiga, muito grande, e nós tínhamos 10 formandos. E eu pensei assim, gente, 10 formandos para uma igreja grande, aquilo vai ficar vazio, vai ficar horrível. E outra, não, e era cara. Eu falei, não, será que não existe outra igreja que a gente possa ter um valor mais em conta e que seja menor para preencher a igreja, não ficar aquela igreja vazia? E aí o pessoal da formatura, da empresa da formatura, falou assim, essa que a gente usa. E a minha presidente da minha comissão pegou e falou assim, pra mim tá tudo bem. Eu falei, pra mim não. Eu quero ter uma igreja menor e se der mais barata, que fique melhor, né? Então, eu peguei e fui buscar no Google todas as paróquias de Goiânia. Eu digitei paróquia, igreja, digitei, peguei número, liguei, vocês fazem culto, até eu conseguir uma igreja menor, mais barata e que foi linda também. Então, assim, esse exercício de como ter um e o outro, a gente precisa fazer. Senão a gente só vai ter um pedaço da nossa vida. Só a gente vai ter ou dinheiro, ou propósito, ou família, ou ficar junto, sabe? Então, correr atrás de como ter as duas coisas. Gente, tá tudo bem com a conexão? Me dão notícia se tá tudo bem com a conexão, porque me falaram que caiu aqui. Pra mim, não. Mas se caiu, eu vou prestar mais atenção. Eu sei que tem uma diferencinha de tempo, então isso acontece. Mas a conexão eu acho que não caiu, não. Caiu? Caiu também? Mas agora tá tudo bem? Agora tá tudo certo? Primeira vez que eu acho que cai minha live. E eu nem sabia que tinha caído. Vocês estão me ouvindo? Tá ótimo? Então bora. Bora continuar. Então, gente, eu vejo o dinheiro como um deslizante. Ele permite deslizar pela vida em vez de se arrastar por ela. Ele permite eu estar bem na minha família e viajar, e pagar minhas contas, e ter minha casa estruturada, sabe? Então, lembra daquele ciclo? Se eu não tenho um estresse nas minhas finanças, né? Se eu não fico preocupada com a conta que eu vou pagar no mês, eu vou chegar e vou jantar com a minha família muito mais entregue, muito mais presente. Então, um ajuda o outro. E se eu tiver passado um final de semana excelente com a minha família, eu vou na segunda-feira ir melhor para o trabalho. Então, não vamos sempre tentar identificar como ter as duas coisas. Então, quando você tiver uma situação na sua vida em que você vai se perceber assim, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, em vez de você escolher um e outro, tente parar para pensar como que eu posso ter os dois. Como que eu posso ter os dois? Aqui só me vem na cabeça o valor, né? Por exemplo, eu fui casar, eu queria ter um serviço e pagar menos. Eu fui pesquisar, fui me dar o trabalho de fazer isso. Mas existem outras situações também. Então, assim, eu vou passar o Natal na casa dos meus sogros ou na casa dos meus pais?
Por que tem que ser ou? A não ser que um more em Salvador e o outro mora em Goiânia, né? Mas como é que eu faço para estar presente nos dois lugares? Então, sempre tem um jeitinho, nem que seja uma chamada de vídeo, nem que seja almoça com um, janta com outro, né? Porque senão a gente fica só fixa em uma possibilidade da vida. E isso deixa a gente insatisfeito, né? Muitas das vezes. Ok, aqui a gente vai falar agora do qual a diferença das pessoas que, né, são ricas e as pessoas que têm dificuldades financeiras, como que elas olham para suas finanças. Então, olha para o patrimônio líquido, não sei se essa expressão é comum para vocês, se vocês entendem o que é um patrimônio líquido, e outras olham para o rendimento mensal. Então, uma olha para o quanto que entra no mês e a outra olha para o quanto eu tenho no todo. Vocês têm o hábito de olhar para quanto que vocês têm no todo, tirando as suas dívidas? Então, assim, tudo, sua conta, sua casa, seu carro, tudo isso que se você pudesse vender, geraria um valor, pagando as suas dívidas, ele é o patrimônio líquido. Vocês têm o hábito de saber quanto que vocês têm de patrimônio? E aí, se a gente para pensar, quem é que conversa de patrimônio, né? A gente conversa de salário, a gente conversa de mês, e eu acho importante conversar de mês também. Mas de ter essa visão maior do macro, de tudo que tem na sua vida, né? Porque essa visão macro, esse patrimônio líquido, gente, e assim, essa parte do livro, quero fazer uma observação. Essa parte do livro, ela é um pouquinho mais prática, ela é um pouquinho mais objetiva, ela não é tão reflexiva igual nas outras lives que a gente trabalhou, né? De olhar para a história, olhar para o sentimento e tudo. Mas eu acredito que é importante eu passar aqui para vocês, mesmo eu não sendo educadora financeira, mesmo eu acreditando que existem profissionais extremamente qualificados para fazer esse ensino, mas eu também acredito que muita gente não tem o básico, esse aprendizado básico. Então, a minha intenção é só mostrar para vocês que existe, dar uma leve diferenciada. E aí, se vocês quiserem entender mais, procura um educador financeiro, procura um canal para vocês irem ouvindo e aprendendo, tá? Isso não é da minha área, mas eu acredito que eu preciso colocar sim para vocês, porque muita gente não sabe dessas diferenças. Então, bora lá. O patrimônio líquido é o valor de tudo que a pessoa tem. Então, tudo que você tem, descontando as suas dívidas, é o patrimônio líquido. Então, nós temos, para a gente ter esse patrimônio líquido, nós construímos ele de 4 formas. Uma, com os rendimentos, ou seja, com o meu trabalho, seja ele ativo, então eu trabalho e ganho dinheiro, eu trabalhei por esse dinheiro, seja ele passivo, eu investi ele está me rendendo ali no mês. 2, a gente construímos nosso patrimônio líquido com os nossos rendimentos, com a nossa poupança. Então, poupar é importantíssimo para a gente ter um patrimônio, sim. Investindo. Então, eu ganho, eu poupo, eu invisto para aumentar o meu montante. E um outro elemento que é simplificação. Então, você tem um custo de vida menor do que você ganha. Isso, né, muitas das vezes é o grande X da questão. Ter uma vida menor do que eu ganho, menor no sentido de valor, né? Ela não é tão cara. E aí me sobra dinheiro para eu fazer escolhas. É muito comum as pessoas ganharem e gastarem o valor, quase não sobrar. E isso tem que ser olhado com muito carinho, né? Por que você não tá deixando sobrar? Por que você não tem ali um montante para te deixar seguro? Então, essa questão de patrimônio, de poupar, de investir, é visando uma independência financeira. Vocês sabem o que é uma independência financeira? É você viver confortavelmente dos seus rendimentos passivos. Ou seja, você trabalhou na sua vida, deu duro, ganhou esse dinheiro, pagou suas contas, sobrou, pega esse dinheiro que sobra e investe nele em algum lugar, seja... E aí tem várias opções, e como eu disse, eu sou psicóloga, não sou educadora financeira, mas você investe ele para ele te devolver um rendimento sem você estar trabalhando. Então, uma coisa é eu trabalhar e ganhar meu dinheiro diretamente, outra coisa é eu pegar o meu dinheiro,
colocar ele investido em algum lugar, e não existe só bolsa, ações pra gente investir, existem outras opções não tão arriscadas, eu vou falar delas daqui pra frente um pouquinho. E esse rendimento, ele entra sem eu fazer força, ele entra sem eu trabalhar. Isso é independência financeira. Pensa, quando a gente vai mais velho, na nossa aposentadoria, você não ter que trabalhar e ter um valor ali pagando suas contas, você ter liberdade para fazer o que você quiser. Porque, gente, a gente não pode confiar na aposentadoria não, tá? Do governo. Sem contar que mesmo se a gente vá só com ela, quão limitada vai ser nossa vida? Trabalhamos a vida inteira para ficar dependendo dos filhos, para ficar dependendo do governo, né? Então, ter essa consciência de pensar no futuro, de pensar na nossa aposentadoria, ela é muito importante. E para isso a gente precisa pensar qual é o valor que eu preciso para me sentir satisfeito financeiramente. Mensalmente, quanto que me satisfaz, para eu saber quanto que eu devo trabalhar para ganhar e também quanto que eu posso ir investindo a longo prazo para gerar rendimento passivo. Monitorar o nosso fluxo mensal, o nosso patrimônio, ele é muito importante. Então, tudo aquilo que eu cuido, se eu estou cuidando das minhas finanças, se eu estou cuidando dos meus rendimentos, ele cresce. Porque se eu ignoro, ele continua ali, no cantinho, sem ninguém olhar, e ele não vai crescendo à medida que eu vou olhando. Então, uma coisa que eu costumo trabalhar nas minhas orientações financeiras, né, no processo, é importante a gente entender o sentido, né? Igual eu falei mais cedo, o sentido de você estar nesse trabalho, o sentido de você ganhar esse dinheiro dessa forma, de você gastar o dinheiro dessa forma. Mas eu acredito que um bom e velho caderno com número faz muita diferença. Então, você pegar, né? Não sei se vocês têm esse hábito. Quem tem esse hábito de fazer um controle mensal dos seus ganhos e gastos? E assim, de novo, não sou educadora financeira, mas eu acho que fazer isso, e eu vou contar uma história pra vocês, faz muita diferença. Então, aqui, ó. E aqui eu tenho o valor que entra. Então, ele tá entrando. E aqui eu tenho um valor que eu gasto. Tá? E aqui tem o que me sobra. Simples assim. Teve uma vez que eu tava fazendo isso com uma colega minha de pós-graduação. Eu sentei do lado dela, a gente começou a conversar de dinheiro e tal. E eu falei assim, anota aí quantas pessoas você atende, quanto que elas te pagam, pra você ver o valor que você recebe. E põe suas despesas na outra coluna e vê quanto que sobra. Gente, na hora que ela fez assim, ela nunca tinha parado pra pensar o quanto que ela tava ganhando. E ela ficou de cara que ela estava gastando com muita coisa supérflua, porque esse dinheiro não estava existindo na conta dela. E ela não é a única pessoa que acontece isso. Então, se você não tem o hábito de pôr no papel seus números, experimente pôr. E eu te garanto não, né? Mas eu acredito piamente que vai dar uma sensação, né? Então, essa minha colega, a Fátima, que trabalha comigo, né, que eu postei o vídeo dela na semana passada, quando a gente fez isso e ela percebeu quanto que deveria sobrar, ela ficou gelada, assim. Essa minha colega da pós, ela falou assim, me deu dor de cabeça pensar que eu tô gastando à toa, porque ela tava gastando sem ver. Então, pôr no número eu acho muito importante pra gente ver mesmo. Ó, a Carolina disse que tem um caderno com todas as contas do mês. Ótimo. E os seus recebidos também, Carolina? Você tem um valor que entra? Então, ter esse acompanhamento te faz prestar mais atenção. Então, eu sou psicóloga e eu trabalho com as suas emoções, com os seus traumas, a sua história, né? O seu sentido. Mas, tarefinha de casa, pôr no papel, fazer uma continha do valor que você está recebendo, o valor que você está gastando, faz muita diferença para você ter uma saúde tanto mental, emocional, quanto financeira, tá? A Carolina disse aqui, gente, que ela acha que é errado. O erro é não anotar todos os gastos por achar que o valor é pequeno. De grão em grão a galinha enche o bico, né? O que os educadores financeiros vão colocar, Carolina, é você ter um planejamento prévio. Então, quanto que você vai gastar? E, gente, o próximo capítulo a gente vai falar exatamente disso, sobre administração.
o quanto que você vai gastar de antemão. A gente pode gastar. A gente pode gastar com a gente pode gastar de uma forma de prazer, supérflua. A gente só precisa definir um valor de antemão. E aí você gasta esse valor. Então, o próximo capítulo, ele coloca que exatamente essa é uma diferença entre as pessoas que não têm dinheiro e as pessoas que têm dinheiro. A administrar bem o seu dinheiro e a administrar mal o seu dinheiro. Nós não somos ensinados a administrar o nosso dinheiro. Nós não somos ensinados que existem rendimentos, que existem ações, que existe tesouro direto. A gente não tem noção do que é isso. E aí a gente fica muito no básico, sem nem fazer continha de mais e menos. E isso impede eu ter uma fluidez melhor na minha vida, no meu caixa. Então, os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Então, um dos hábitos é ter esse controle financeiro, do mensal, do patrimônio, dos objetivos futuros. Isso é um hábito. E o hábito, às vezes, é mais importante. O hábito não, às vezes não, ele é mais importante do que a quantidade. Então, o hábito de você cuidar do seu dinheiro é mais importante do que a quantidade do seu dinheiro, sabe? Então, nós precisamos aprender, porque a gente não foi ensinado na escola, nossos pais não nos ensinaram, e é isso. Mas graças a Deus a internet está cheia de educador financeiro ensinando pra gente o básico, né? Ou a gente pode ir até um deles e pedir uma orientação também, tá bom? E aí, uma coisa que eu quis colocar aqui nos slides. Lembrando, quem quiser slide, me manda uma mensagem no direct que eu envio. Ninguém fica bom em algo que ignora. Se eu ignoro, se eu olho pouco para aquilo continua irrelevante, né? Então eu preciso olhar, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer esse controle. Então, nesse aspecto prático que eu estou aqui dizendo, eu vou dizer três ações que a gente precisa fazer, né? Um é o controle mensal e anual, que eu estou dizendo. O outro é a reserva de emergência e o outro é pensar na aposentadoria. Vocês fazem esses três? Controle, reserva de emergência e aposentadoria? Vocês fazem? Vocês pensam na aposentadoria de vocês? E não significa só pagar o governo, não, o INSS, não. Pensar a longo prazo mesmo. Bom dia! Tem problema, vai ficar salva. A gente tem que pensar nisso tudo. Eu tenho um e-book lá no meu perfil aqui do Instagram de reserva de emergência, em que eu explico como montar a sua reserva de emergência, onde colocar ela, né? Então, de uma forma bem simples, bem básica, eu quis trazer essa informação para as pessoas, né? Respeitando que esse não é o meu lugar, mas acreditando que eu posso ajudar outras pessoas que não seguem educadores financeiros e que precisam dar um start para ir para esse conhecimento, tá? Então, se você precisar, lá no meu perfil, lá na bio, você clica, tem um site, você coloca seu e-mail e você vai receber o e-book gratuito para você ler e entender um pouquinho melhor do que é uma reserva de emergência, tá bom? E aí, pra gente finalizar, ele coloca que como é que o milionário do Harv Eker organiza suas finanças, né? Considerando que a gente não foi ensinado a administrar nossas finanças, então tá tudo certo você fazer diferente, você não saber sobre isso, porque isso não tem uma fórmula não, né? Na verdade, cada um tem um jeito. Mas o jeito do Harv Eker é o seguinte, ele coloca que do valor que você recebe no mês, você precisa 50% pagar as suas necessidades básicas. Então, suas contas mensais, 50% do seu valor é para suas contas mensais. 10% é para ter uma liberdade financeira, então é para você investir em alguma coisa pensando a longo prazo para ter esse rendimento entrando, sem você ter que trabalhar. Então, 10% do seu rendimento mensal você coloca nisso. 10% para você se divertir, gastar com o que você quiser, comprar, sair para comer, sair para jantar, sair para viajar. 10% também você merece no seu presente. Então, ele olha no futuro, olha no presente.
10% para longo prazo, e aí eu acredito que seria aquelas despesas que a gente sabe que vai ter, que vão ser mais gordas, então a gente já vai juntando dinheiro para elas, ou para uma reserva de emergência se precisar. 10% para instrução financeira. Ele colocou instrução financeira. Eu acredito que instrução de uma forma geral, né? O conhecimento de uma forma geral. Por quê? Se eu gasto, né, com curso, se eu gasto me especializando, me dedicando, eu vou ter um retorno financeiro maior. Mas a instrução financeira, ela faz muito sentido mesmo, porque às vezes tem muita gente que ganha dinheiro e por não saber administrar o seu dinheiro, ele vai embora, né? E às vezes até ganha dinheiro, sabe administrar na teoria seu dinheiro, mas não consegue administrar. Por quê? Porque tem entraves emocionais que precisam ser olhados. Tem situações na sua história, na sua vida, que te impede de ter essa fluência. Então, você, além do educador financeiro, o psicólogo do dinheiro também está aqui para te ajudar, tá? E 10%, então, do que você ganha no mês, você colocaria para doar. Então, ele coloca esse jeitão, que é o jeito dele, né? Eu quis passar para vocês saberem que existe uma organização prévia. Então, quando a Carolina fala, né, Carolina, que o erro seja talvez não anotar todos os pequenos gastos, eu diria mais que o erro, vou usar a sua palavra, seria não programar de antemão, não se planejar o mês de antemão, ok? Então, você saber quanto que você ganha, quanto que você vai gastar para as suas despesas fixas, o valor que você vai pôr para pensar na sua aposentadoria, o valor que você vai gastar para si, por prazer. Então, disso, tudo de antemão. Os educadores financeiros aí, eles colocam potes, envelopes, é como se você destinasse um envelope para cada uma dessas ações e colocasse o dinheiro lá dentro e fosse gastando com ela. Então, isso é uma dica prática, né? Mas lembrando que, mesmo sabendo da teoria, pode ser que você não consiga, porque tem coisas emocionais envolvidas. E aí você precisa tirar um tempo na sua vida para olhar para elas, tá bom? Então, a linha da vida é ganhar, pagar, poupar, curtir, investir e doar. A gente precisa ter essas ações todas aí pra gente ter uma fluidez, né? E o meu lembrete para vocês é: cuidado para não compensar a sua insatisfação da sua vida, o seu medo com alguma coisa ou a sua culpa no dinheiro. Porque às vezes eu tô tão insatisfeito com a minha culpa que eu me dou a liberdade de gastar com aquele negócio sempre. Aí ele não sobra lá no final e ele não sobra lá no futuro, quando eu tiver mais velha, quando eu precisar de uma emergência. Então, precisa olhar a raiz da intenção, a raiz dos seus gastos, a raiz dos seus investimentos, bons ou negativos. Então, cuidado para não compensar o que você está sentindo aí com o dinheiro, porque aí ele vai acabar te trazendo mais problemas. Lembra que a gente já trabalhou um pouquinho sobre o medo nas lives anteriores? A minha questão é com medo, com insegurança. Se eu tento preencher com dinheiro, eu não resolvo. Com ou sem dinheiro, eu continuo com medo. Então, preciso olhar para a raiz daquilo, tá bom? Então, hoje eu vou fechar por aqui. Semana que vem a gente finaliza a live, né? Hoje foi um pouco mais teórica e eu percebi que vocês ficaram mais caladinhos, né? E eu entendo. Porque esse não é o meu objetivo aqui na live, ser teórica, ser de forma prática. Mas estava no livro e como eu me propus a estudar o livro inteiro, eu estou trazendo para vocês, tá bom? Existem milhares de educadores financeiros na internet, no Instagram, no YouTube. Procura, começa a assistir, começa a acompanhar, para você ir aprendendo mais. Aprendendo sobre investimentos, aprendendo sobre como organizar seu dinheiro ali no dia a dia, tá bom? Semana que vem a gente continua no mesmo horário, terça às 9, e a gente finaliza o livro. Ele vai trazer pra gente essa questão do rendimento, de pôr o dinheiro para trabalhar para você. E ele também vai falar de agir apesar do medo, e aí é um ponto que entro na minha psicologia, né, para eu poder ajudar melhor vocês. E também o último capítulo, que é se aprimorar, ok? Então, semana que vem a gente continua e eu continuo com vocês. Muito obrigada pelo feedback, Jéssica. Tenha um ótimo dia para vocês também. Beijos!